A questão da FUVEST seguinte, esta é muito cabeça. E o que você deduziu sobre ela? Você percebeu que a informação das retas está com unidades diferentes? Quem está nesta reta está com uma quantidade de 5 mol. Não é mol por litro, é 5 mol. O participante que está nessa curva, nesse instante final, ele estará com 1 mol por litro. Concentração. E da mesma forma, quem começa com nada e termina com 3 mol por litro. Bom, está falando sobre enxofre. Sobre o enxofre, temos um detalhe que não está aqui indicado. O enxofre que nós estamos falando é o enxofre 2. Porque o enxofre que se fala é o enxofre sólido. O enxofre sólido, ele é diatômico. Quando o enxofre é aquecido, ele se transforma em S8. O S8 também reage com oxigênio. Mas nessa reação, nessa questão, não está dando informação que é o gasoso, porque não está falando de alta temperatura. O que nós estamos então dizendo é que o enxofre sólido reage com oxigênio. O oxigênio, claro, é a substância gasosa diatômica. Tem também o ozônio, mas aí é O3. Bom, mais um registro sobre o enxofre. O enxofre, do latim sulfur, ele é amarelo, e um amarelo muito vistoso, muito bonito. Chama-se inclusive de flor de enxofre, de tão bonito que ele é, de longe, mas na forma gasosa ele vai ser já altamente tóxico. A reação com oxigênio é chamada de combustão. É combustão, vai produzir SO2 na forma de gás. Bom, mas, no nosso caso, não se chama de combustão. Por quê? Porque está sugerindo que o enxofre com oxigênio, num sistema fechado em equilíbrio. Está sugerindo que este enxofre que está lá dentro do sistema, colocando oxigênio puro, eles fazem uma reação produzindo SO2, que por sua vez retorna produzindo enxofre mais O2. Nós temos um sistema em equilíbrio. E a certeza que alcançou o equilíbrio é que lá pelas tantas, no T3, que acontece no instante 3, a concentração desse primeiro, ela sempre foi constante. A concentração desse, no T3, fica estabilizada. E a concentração e a quantidade desse aqui de cima, que começou aqui em cima e desceu, também ficou constante. O fato das concentrações ficarem constantes lembra equilíbrio, porque só fica a concentração constante quando atinge o equilíbrio, porque esquerda vai dar direita, direita vai dar esquerda e todos coexistem. Bom, então nós já podemos estudar quanto nós tínhamos no início, quanto que vai reagir efetivamente. E podemos analisar qual é a quantidade que vai estar equilibrada, que é o que nos dá mais trabalho. Então, vamos nos prevenir, porque aqui embaixo vai aparecer a constante de concentração. Quando as concentrações ficam constantes, posso tirar a constante de concentração. Quanto que eu tinha no início de enxofre? Pronto, está aqui o enxofre. Esse cara é o enxofre. Por que é o enxofre? Porque sendo ele sólido, ele não está dissolvido em líquido, não está na forma de solução. Ele é sólido. Então, quando eu for determinar a velocidade é proporcional a quem reage. Eu estou falando da velocidade da reação direta. Desse detalhe que eu não transcrevi.
A velocidade da reação direta será proporcional exclusivamente ao oxigênio. Por quê? Porque na forma sólida, a substância não tem concentração. Apesar de ter 5 mol, este mol não é mol por litro. Ele cai fora da equação da velocidade. Quem participa? O reagente que não seja o sólido. Bom, no início eu tenho 5, e quanto que eu tenho de oxigênio? 5 também. A quantidade é oxigênio. Este é o oxigênio. Como é que eu deduzo que este é oxigênio? Porque quem está com enxofre vai reagir com enxofre. E no início os dois estão juntos. O sólido enxofre e o gás oxigênio. Na quantidade de quanto? De 5 mol por litro. Aí está em concentração. E no início, claro que eu não tenho nada. No começar da reação, o enxofre não. Quem? O SO2. O SO2 é produto da reação. Se ele é produto da reação, no começo ele não tem nada. Eu já sei que no final ele vai existir. Qual é a quantidade que vai ter dele no equilíbrio? Eu vou ter que deduzir. Bom, vamos deduzir juntos? Como é que eu deduzo quanto que reagiu, quanto que eu tenho no equilíbrio? Pela informação preciosa, que o oxigênio deu a quantidade inicial, que foram 5 mols, e deu a quantidade no instante que ficou constante a concentração. E qual é o valor na hora do seu equilíbrio? O valor é 1 mol por litro. Ora, se de oxigênio eu tinha 5 no início e na hora do equilíbrio baixou para 1, qual foi a quantidade que reagiu? A quantidade que reagiu foram 4. Pronto. Nesse instante eu tenho a chave do problema. Por quê? Se eu descobrir a quantidade que reagiu, será proporcional para todos. Porque, lembra da frase? Os dados iniciais são aleatórios, são arbitrários. Mas os dados que vão reagir serão proporcionais. Proporcionais a quem? Aos coeficientes que nós não demos ainda. É fundamental os coeficientes, porque não existe equação sem balanceamento. E para balancear, a maneira mais fácil qual é? É estabelecer uma quantidade da substância enxofre. Por isso que era importante saber a atomicidade. São 2. Se forem 2, serão 2 de SO2. E assim serão 4 de oxigênio. Sendo 4 de oxigênio, terei que colocar 2 aqui. Agora, a reação está expressa corretamente, a equação está escrita por uma equação que está balanceada. Está balanceada e que vai ser fundamental, porque vai me revelar com quanto esses 4 de oxigênio reagiram. Reagiram com quanto? Reagiram com a metade, porque 2 quantidades reagem com uma. E, uma vez estabelecido a reação com enxofre, também vai me dar a quantidade que reagiu, produzindo quanto? Produzindo 2 corresponde a 2. É uma proporção de 2 para 2. Vai me produzir quanto? 4. Ou, se você quiser, de 1 para 2. 2 para 4. Bom, então, na hora que eu for estabelecer a constante de concentração, não posso esquecer que na constante de concentração, os valores que eu ponho são os valores do equilíbrio. Nessa primeira questão, tinha sido dito que tinha 1 mol de ácido e, naturalmente, 1 mol de álcool e não tinha nada de éster. E no equilíbrio deu 2,3, 2 terços. Se deu 2 terços, me deu também 2 terços de água, e esse 2 terços foi o que reagiu, produzindo também 2 terços, produzindo 2 terços, porque é de 1 para 1, produzindo 2 terços, porque é de 1 para 1. Aqui, para saber os valores do equilíbrio e substituir na equação, eu subtraí. Se eu tinha 1 e reagiu 2 terços,
No equilíbrio eu tenho 1/3. Se eu tinha 1, reagiu 2/3, no equilíbrio eu tenho 1/3. Se de éster, como eu não tinha nada, já estava dizendo que produziu 2/3. O mesmo raciocínio eu trago aqui. Se do enxofre a quantidade são 5 mols, mas só o enxofre da superfície é que vai reagir com oxigênio. E qual é a quantidade da superfície que reagiu com esses 4 mols de oxigênio? É a diferença. A diferença vai me dar quanto? Vai me dar 3. Quanto é que reagiu de enxofre? Reagiu 3. Não esquenta a cabeça, não. Não esquenta a cabeça, porque se o enxofre é sólido, ele não entrou na equação da velocidade. E se não entrou na equação da velocidade, ele também não entra na constante de concentração. Porque ele não tem concentração. A constante de concentração será, como você sabe, os produtos que correspondem à quantidade de SO2 no coeficiente 2 ao quadrado sobre quem reagiu na esquerda. E quem reagiu na esquerda foi o O2. No coeficiente 2 também. Então, apesar de eu ter descoberto quanto que eu tenho de enxofre no final, não vai entrar na constante, porque a constante é de concentração que ficou constante. O enxofre, no caso, ele começou com 5 e continua inalterável. Ele é considerado estável. Bom, a quantidade de SO2, você já está percebendo que se não tinha nada e na reação produziu 4, claro, o que eu terei no final? No final eu tenho 4 mols por litro. Esses dois sim. Esse aqui eu tenho mol por litro, que é quanto? Que é 4. E esse eu tenho mol por litro, que também é 4. Então, eu vou ter um Kc que corresponde a 4 expoente 4 mol por litro, expoente 2, e a concentração de O2 no equilíbrio é 1 mol por litro ao quadrado. Bom, então eu tenho 4 ao quadrado sobre 1 ao quadrado. 4 ao quadrado vai me dar quanto? Vai me dar 16. A constante de concentração para esta situação é 16. Os valores que eu coloquei os valores do equilíbrio que eu substituí na constante de concentração. E, infelizmente, o SO2 está aí participando, reagindo, mas ele não entra nem na velocidade da equação e nem na constante de concentração pela 8ª vez, porque ele é sólido, ele não tem concentração. Bem, e qual é a unidade? O mol por litro ao quadrado cancela com mol por litro ao quadrado. Tenho apenas 16 sem unidade. Está faltando alguma coisa? Tá. Está faltando o Kp. Na aula que nós acabamos de dar, a constante de concentração utiliza os valores da concentração no instante que ficou constante. São os valores da concentração. Repetindo, o valor do produto, que foi 4, e o valor do reagente, que nesse caso foi um só, foi 1. E a constante de pressão. A constante de pressão coloca no numerador a pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes. Então, apenas a formalidade, que se o Kc é a concentração, o Kp é a pressão parcial. É a pressão parcial do gás SO2 ao quadrado sobre a pressão do gás O2, pressão parcial do O2, ao quadrado também. Como não foram dados valores de pressão, a expressão é suficiente, sem o valor numérico. Gostou? É trabalhar, cara. Tote ao seu dispor.